Graça e paz da parte do nosso Deus. É muito bom estarmos na casa do Senhor para o adorar na beleza da sua santidade. Nós gostaríamos de registrar a ausência do reverendo Wilson. O reverendo Wilson esteve conosco ontem na reunião do sínodo aqui na nossa igreja, mas já não estava se sentindo bem e hoje pela manhã não conseguiu vir. Então vamos orar pela vida do nosso irmão reverendo Wilson. Nós que aqui estamos, gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé. Nós estaremos sendo elevados a Deus com uma palavra de oração, e para essa oração eu convido o nosso irmão diácono Guilherme, que a faça em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã. Te agradecemos, ó Deus, pelo estudo ministrado, ó Deus, em nossos corações. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus que está em nosso meio, ó Pai. Um Deus que nos ouve, que traz renovo, que traz esperança. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã. Te agradecemos por esta igreja. Renove os nossos corações, ó Deus, que possamos estar com nossos olhos fitos ao Senhor. Obrigado por este momento e que nos conduza, Pai, no restante deste domingo abençoado. Seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você mesmo de pé, que abra sua Bíblia lá no livro do profeta Miqueias, capítulo 4, versos de 1 a 3, leitura que faremos em uníssono. Nós leremos os 3 versos juntos. Miqueias, capítulo 4, versos de 1 a 3. Todos juntos? Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se levantará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em rélias de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Louvemos ao Senhor com o nosso irmão presbítero Felipe.
tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Assentado como estamos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, ainda no livro do profeta Miqueias, agora no capítulo 3, e nós leremos de forma alternada os versos de 9 a 12. Miqueias capítulo 3, versos de 9 a 12, de forma alternada, assim diz a palavra do Senhor. Ouve agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobreverá. Até aqui nós lemos a palavra do Senhor e agora nós estaremos entoando o hino de número 68, Necessidade. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulguras de cima do sol Criador, contudo não posso segui-la sozinho, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Pensei que nas preces eu posso
posso buscar-te jamais nessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que eu dela me afaste. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços na terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Nesse instante, nós estaremos curvando as nossas cabeças, orando ao Senhor silenciosamente, confessando os nossos pecados, as nossas falhas, e dentro de alguns instantes de oração silenciosa, nós estaremos sendo elevados ao Senhor com uma oração de gratidão pelo perdão pelo nosso irmão presbítero Carlos Alberto. Senhor Deus e Pai, nós agora nos achegamos adiante de Ti, Senhor, para te pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, pelas nossas transgressões, pelos nossos tropeços, Senhor, e te agradecer, Senhor, porque Tu és misericordioso, Senhor, Tu és bondoso, Tu és perdoador, e Tu cobre os nossos pecados e nos perdoa, e nós somos gratos por isso, Senhor. O Senhor se esquece daquilo que fizemos que não te agrada. Nós te agradecemos enormemente por isso. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a se colocar de pé. Nós estaremos lendo juntos livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo de número 7, leitura em uníssono. Miqueias 7, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Mais uma vez. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Louvemos ao Senhor com o nosso irmão presbítero Felipe.
Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei, quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei, quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Amém. A igreja pode sentar. Assentado como estamos, vamos ser elevados ao Senhor com uma palavra de oração, uma oração por iluminação dessa oração. Convido a nossa irmã Rosane Mendes que nos eleve a Deus com essa palavra de oração. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos porque estamos na tua casa, porque o Senhor nos deu saúde, nos deu disposição e nos deu a tua misericórdia para que estivéssemos aqui. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bondoso, é amoroso e por isso te pedimos agora que o Senhor esteja passando para nós a tua mensagem através do teu servo. Que o Senhor possa estar iluminando, orientando, dando a ele as palavras certas para passar o que o Senhor quer que aprendamos e que nossos corações estejam, e nossas mentes estejam abertas para aprender mais de Ti, para ouvir a Tua palavra aos nossos ouvidos e guardá-las em nosso coração. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Assentado como estamos, eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá no livro do profeta Miqueias, capítulo 1. Nós faremos a leitura alternada dos versos 1 a 7.
E a parte da noite, o culto começa às 18 horas, nós continuaremos do verso 8 até o verso 16. Miqueias capítulo 1, versos de 1 a 7, leitura de forma alternada, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio em visão a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Como a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários de impureza serão queimados. E de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão, assim diz a palavra do Senhor. Uma visão apocalíptica desses 7 versículos iniciais. E é interessante que nós precisamos imaginar se nesse momento a santidade de Deus se manifestasse no meio de nós. Se o chão tremesse, se a terra abrisse, se a consciência fosse imediatamente exposta, se a glória santa de Deus enchesse este lugar. E é interessante que eu não estou perguntando o que aconteceria com o mundo lá fora. A pergunta que eu faço é: o que aconteceria conosco? Hoje, como os irmãos podem ver, é dia de Santa Ceia. Hoje celebramos comunhão com Deus que é santo, que é soberano. E toda vez que o Senhor desce, algo é revelado. Ou há purificação, ou há juízo. Mas guarde essa pergunta: o que aconteceria conosco? Nós voltaremos a ela no final do sermão. Mas antes de entendermos essa descida do Senhor, é preciso que nós consigamos compreender o cenário espiritual em que ela ocorre. E aí é interessante nós entendermos que Miqueias profetiza em um período de relativa, vou frisar, em um período de relativa estabilidade política, crescimento econômico, crescimento urbano e religiosidade ativa. Havia culto, havia um sistema sacerdotal, havia uma liturgia, haviam sacrifícios, mas havia também idolatria institucionalizada pelos sacerdotes, havia sincretismo, havia injustiça social, havia liderança corrompida. E é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que o povo mantinha a forma da comunhão, mas perdera a fidelidade da aliança. Reparem
como o povo se acha obediente pela forma e não pela fidelidade. E é nesse contexto que o Senhor decide, então, descer, como nós lemos no texto. E quando o Senhor desce em meio a uma comunhão corrompida, 4 realidades se manifestam. A primeira realidade é, quando o Senhor desce, Ele convoca a mim e a você para prestar contas, assim como convocou aquele povo, através do profeta Miqueias. E ele diz: ouvi todos os povos. E é interessante que essa linguagem é uma linguagem forense. Deus convoca esse povo, Deus convoca aqueles irmãos que ali habitam, que ali moram, a um tribunal pactual. Ele é juiz, esse Deus que convoca é juiz, ele é testemunha, mas também esse Deus que convoca, ele é a parte ofendida. A comunhão, meu irmão e minha irmã, da aliança nunca é informal. Ela é juridicamente real. Na ceia, eu e você somos convocados a participar. Não viemos apenas para participar e ir embora. Nós somos convocados a participar com a nossa mente, com o nosso coração e a nos examinar. Viemos comparecer diante do Senhor da aliança para participar da Santa Ceia do Senhor. Mas é interessante que o texto, ele não descreve apenas uma convocação. Ele descreve uma manifestação solene da presença divina do Senhor. Por isso, a segunda verdade que nós podemos ver no texto é que quando esse Senhor desce, ele se manifesta em uma teofania judicial. E eu uso o texto teofania judicial porque a teofania, como todos os irmãos devem saber, é a manifestação visível da presença divina. Alguns autores dizem que essa manifestação visível é também histórica, mas o que nós aprendemos é que ela é a manifestação visível da presença de Deus. E eu digo que ela é judicial porque essa manifestação ocorre em um contexto de um julgamento pactual. Os montes se derretem, os vales se fendem. Essa linguagem remete ao Monte Sinai. Ali, Deus desce para formalizar a sua aliança. Aqui, ele desce para julgar a quebra dessa aliança que foi feita no Sinai. Não é mera poesia, é uma linguagem de tribunal. E é interessante que a criação reage porque o pecado rompe a ordem moral que Deus havia estabelecido lá no Monte Sinai. Mas qual é a causa dessa descida, pastor, tão solene? E aí nós vamos para a terceira verdade. Quando o Senhor desce, ele expõe o pecado da comunhão corrompida. Lá do versículo 5. E ele vai dizer assim no versículo 5: tudo isso por causa da transgressão de Jacó. O problema não era a ausência de culto. Reparem, tinha culto, tinha programação, tinha agenda. O problema era que o culto, ou melhor, o problema era que no culto não existia santidade. E nós, no mês de março, somos convocados a esse tema.
santidade na comunhão. E aí, meu irmão e minha irmã, Samaria e Jerusalém tornam-se, então, centros de infidelidade e de idolatria estrutural. E quando o pecado se torna estrutural, o juízo não é uma ameaça vazia, ele se concretiza. Por isso, nos versos 6 e 7, nós vamos ver que quando esse Deus desce, ele executa o seu juízo purificador. Samaria seria então reduzida a um montão de pedras, a fundamentos expostos, os seus ídolos seriam despedaçados. Deus então não apenas destrói, ele expõe um fundamento falso. Idolatria é adultério pactual e Deus purifica isso destruindo aqueles ídolos. Mas urge do texto então um problema. E esse problema não é um problema do texto. Esse problema é um problema que o texto nos confronta. É um problema humano. Mas aqui também está o ponto central de um movimento redentivo. O problema, então, que urge do texto é que nós precisamos entender que desde Adão e Eva, o nosso coração é o nosso problema. Em todas as épocas, se vocês olharem de Adão e Eva até nos dias atuais, o problema do homem é o seu coração. Somos inclinados a manter a aparência de uma comunhão enquanto nós preservamos os nossos ídolos íntimos, os nossos pecados escondidos. E aí, chegar aqui na igreja e falar do pecado do meu irmão é muito simples. Porque o meu está escondido, colocado embaixo do tapete, aquela sujeira que a gente bota para esconder, porque a esposa está chegando, já abriu o portão, está entrando com o carro, não tem como limpar. Isso não é uma confissão, Renato, até porque lá em casa não tem tapete. Mas acontece. Somos inclinados a manter aparência de comunhão, enquanto nós preservamos os ídolos que nós levantamos dentro dos nossos corações. Ou seja, o grande problema da humanidade não é a falta de dinheiro, não é o governo, não é porque nós moramos em Niterói ao invés de morarmos em Paris. O grande problema da humanidade é o nosso coração, coração corrompido. Queremos participar da mesa sem matar o nosso pecado. Queremos desfrutar da graça sem abandonar a rebelião que habita no meu e no seu coração. Queremos confessar com os lábios o que o nosso coração nunca entregará ao Senhor. O grande problema é esse. O coração da aliança pode tornar-se religioso extremamente e idólatra internamente. Se o Senhor descer apenas em santidade judicial, eis que te digo, meu irmão e minha irmã, nenhum de nós permaneceríamos aqui. E essa é a tensão que a gente acabou de ler no texto de Miqueias, capítulo 1, de 1 a 7. Se essa é a nossa condição de pecadores, condição de um coração corrompido, então eu e você precisamos desesperadamente de uma descida diferente. Não vamos precisar dessa descida judicial, cósmica,
em forma de tribunal, pelo menos nesse momento, mas essa justiça em forma de tribunal vai chegar. Precisamos entender que essa descida precisa ser diferente, não para julgar, mas para redimir o meu e o seu pecado. Porque para um problema humano, nós procuramos então uma solução redentiva. E Deus nos dá essa solução. Porque a descida definitiva de Deus não ocorreu apenas em juízo, mas na pessoa do mediador, na pessoa de Cristo Jesus, que resolve o problema do nosso coração. Nós confessamos a fé reformada, entendemos então que o Filho eterno assume a verdadeira natureza humana, permanecendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, duas naturezas distintas em uma só pessoa, sem confusão ou divisão. Pastor, o que é isso? Isso aqui é João capítulo 1, de 1 a 14. E o Verbo se fez em carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como glória unigênita do Filho do Pai. Ou seja, existe um problema, mas também existe um remédio para esse problema, para essa dificuldade. E esse remédio para o meu e para o seu coração chama-se então Cristo Jesus, e nós devemos orar para que Ele desça e transforme o meu e o seu coração, para que então possamos participar desse momento da ceia, em comunhão com a igreja e em comunhão com Ele. Na cruz, o juízo pactual caiu sobre Cristo Jesus, o substituto da minha e da sua vida. A ira que derreteria os montes foi satisfeita no Calvário. Cristo suportou então essa teofania judicial, que seria para mim e para você. Essa manifestação da glória de Deus, ou essa manifestação de Deus para julgar a mim e a você, recai sobre Cristo, que resolve o problema do meu e do seu coração. Ou seja, se o mundo se voltasse a Cristo, nós não passaríamos por tantos problemas. Por isso agora, meu irmão e minha irmã, quando Deus desce em comunhão, Ele desce sobre um povo reconciliado. Um povo que confessa os seus pecados, que pede perdão, que caminha, que cai às vezes, mas que levanta pelo poder do Espírito Santo. Porque agora nós estamos em comunhão com Deus e Ele nos reconcilia com o Pai. Cristo nos reconcilia com o Pai. A confissão de fé, a nossa confissão de fé de Westminster, lá no capítulo 29, vai dizer que a ceia é um meio de graça pelo qual os crentes dignamente, entendam, pelo qual os crentes dignamente, ou seja, reconciliados, participando, alimentam-se espiritualmente de Cristo. Mas no capítulo 17, um pouco antes, afirma que Deus preserva os seus santos, mas também disciplina quando é necessário. Por isso, nossa prática sacramental é protegida por uma teologia confessional. E se fomos reconciliados por esse mediador, se eu e você confessamos os nossos pecados, se nós fomos reconciliados em Cristo, ou reconciliados por Cristo, como devemos então se aproximar da mesa do Senhor? Simples. Em primeiro lugar, tenha o seu coração limpo, confesse os seus pecados, examine o seu coração. Em segundo lugar, derrube os ídolos ocultos.
Em terceiro lugar, valorize a disciplina graciosa do Senhor. Pastor, mas eu estou sofrendo. Você está sofrendo por quê? Não, pastor, porque eu errei, eu dei um mole, vacilei. Ah, meu irmão, então é normal. Existe um samba que pode ser aplicado a nós hoje. E ele diz: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O Senhor está de braços abertos para te receber. Mas você precisa confessar os seus pecados a Ele e pedir que Ele quebre os ídolos do seu coração. Por isso, em quarto lugar, busque santificação real na comunhão. Veja como é simples: examinar o coração, derrubar os ídolos, valorizar a disciplina do Senhor e buscar a santificação na comunhão. Porque a ceia é consolação para o quebrantado, advertência para o negligente, alimento para o humilde. E aí então, no início, eu perguntei: e se Deus se manifestasse agora? Na nossa igreja, aqui. Pois é, meu irmão, Ele se manifesta. A diferença é esta: o Senhor se manifesta nesse lugar. Para o impenitente, a descida é o juízo. Mas para o arrependido, a descida é a graça. E o Senhor se manifesta hoje, para mim e para você, através da Santa Ceia, nos trazendo graça. E graça é favor para quem não merece. Mesmo sem merecer. Tem um cântico que diz: mesmo sem entender, ou mesmo sem merecer, essa graça o Senhor nos presenteia hoje. Por isso, vem cear. O Mestre chama: vem cear. Mesmo hoje, tu te pode saciar. Hoje, ao participar da ceia, não esconda os seus ídolos, não confie na sua ortodoxia, confie no mediador, busque santidade real, e que o Senhor, que desce para purificar a minha e a sua comunhão, nos encontre em arrependimento verdadeiro. Vem cear, o Mestre chama: vem cear. Hoje mesmo, tu te podes saciar. Amém? Gostaria de convidar os nossos irmãos presbíteros que tomem assento aqui junto comigo. O presbítero Edinaldo também, gostaria de chamar o irmão presbítero Edinaldo. Nós estaremos sendo elevados a Deus com uma palavra de oração. Para essa oração eu gostaria de convidar o nosso irmão presbítero Altair, que ore, consagrando assim os elementos da Santa Ceia. Nosso Deus e nosso Pai, graças te rendemos, estamos aqui na tua casa este dia. Graças te rendemos, Senhor, porque são bênçãos que recebemos a cada dia. E essa bênção que recebemos de participar da ceia do Senhor. Senhor, que tu esteja nos abençoando, abençoando o teu céu, abençoando aqueles que estão dirigindo as vidas daqueles que estão separados. Esta mesa foi colocada para que nós aproximemos mais de ti. As bênçãos que estão reservadas de nós. Nós pedimos agora que tu continue nos abençoando, abençoando esta nossa igreja, pelas bênçãos que temos recebido a cada dia da nossa vida. Em nome de Jesus, nós consagramos neste momento. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Amém. Eu
gostaria de... Agora, eu gostaria de chamar o reverendo Sérgio. Eu não ia chamar não, mas... Já que desocupou, soldado no quartel, que é ou prisão ou serviço, né? Então, nós estaremos sendo conduzidos ao Senhor durante a distribuição da Santa Ceia. Nós estaremos entoando o cântico 266, Rude Cruz, e nós estaremos com o nosso irmão Romário, que estará ali nos ajudando, juntamente com o presbítero Felipe, e nós, então, estaremos participando desse momento. O pão continua sendo pão. O suco de uva continua sendo suco de uva. A grande pergunta que nós precisamos responder é: se Deus se manifesta na minha vida com uma graça que é um favor imerecido, eu preciso então medicar o meu corpo. E o Senhor, através do meio de graça, que é a Santa Ceia, nos oferece remédio. Participe você, meu irmão e minha irmã, desse momento. Um momento que nós não podemos explicar com palavras a felicidade que traz ao nosso coração. Momento em que lembramos do sacrifício de Cristo, mas eu costumo dizer que é também um momento em que precisamos lembrar que Cristo venceu a morte. Por isso, então, hoje, ao celebrarmos a Santa Ceia, lembremos da morte, mas comemoremos a vitória. A vitória do Senhor sobre a morte, a vitória minha e sua sobre o pecado. Porque hoje o Senhor nos chama para a ceia.
nós receberemos a coroa do Senhor. Enquanto ainda não chegou esse dia para mim e para você, nós tomamos o remédio que Ele nos deu. Participemos da ceia do Senhor. Tomai e comei, esse é meu corpo repartido por vós, disse o Senhor Jesus. O texto sagrado nos diz que, após cear, cantaram um hino e foram dispensados. Gostaríamos de convidar os nossos irmãos que se colocassem de pé. Nós estaremos entoando o hino de número 400. Logo após, estaremos sendo dispensados com a bênção do Senhor. Momento esse também, em que você pode trazer à casa do Senhor o seu dízimo, a sua oferta, e também entregar a sua vida ao Senhor. Aqueles que puderem, se coloquem de pé, nós estaremos entoando o hino de número 400, oração por proteção. Grande Deus, em paz agora despedimos-nos, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do Teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças nós rendemos pela Tua redenção e teremos jubilosos Tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. E agora, meu irmão e minha irmã, que você saia daqui em paz. Que a graça excelsa, sublime, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre nós, irmãos e irmãs amadas, para todo o sempre. Amém, amém e amém. Podeis assentar, irmãos, aguardemos pós-lúdio, logo depois eu estarei fazendo alguns avisos e passando a palavra. Tem alguma coisa nova? Eu estarei fazendo alguns avisos e depois nós estaremos em plenária da sala.